Hoje é dia de Mengão, buscando aproximação na liderança do Campeonato Brasileiro. Assim a gente quer, torce e espera, né, galera? A Libra se reaproxima do Flamengo. Por que será, né, galera? Pois é. Movimentações de Jardim para o jogo de hoje. Vamos ter novidade, Ju? Novidades, né? Opa, isso é legal. Flamengo hoje vai fazer uma ação no Maracanã, pelo dia 21, que é o dia do racismo, galera, e o Zico vai estar por lá para prestigiar essa ação do Mengo. Tem mais? Tem. 4 multicampeões do Flamengo em fim de contrato. Como será que o Flamengo vai remanejar essa situação ou renovar, ou os jogadores simplesmente vão parar? A gente explica caso a caso para vocês. Também tem Léo Pereira, após convocação 2025 brilhante, 2026 também começando a apresentar o seu melhor futebol, desperta interesse de clube novamente da Europa. E por fim, hoje, tudo sobre Mengão e Remo, às 20 horas no Maracanã. É isso. É isso. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Em 2026, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, tem a situação de 4 jogadores que participam da história e das conquistas do Flamengo ao longo desses últimos anos. Dá para se chamar de multicampeões. Vamos ver como é que está cada um deles? Bora lá. Bruno Henrique, a gente vem tocando nesse tópico há alguns dias, inclusive que o Flamengo está estudando a possibilidade de renovação de contrato por mais uma temporada. Esse aí, pô, ok. Danilo, a ideia inicial do jogador é se aposentar, mas dependendo do que rolar depois da Copa do Mundo, algumas novidades podem aparecer, de repente um ano a mais, quem sabe. Alexandro, galera, esse daí, além de ser um jogador que possivelmente estará na Copa do Mundo, ele não tem intenção nenhuma de parar. Vive um momento sempre interessante no Flamengo. Para mim, sempre traz muita segurança na lateral. Gosto do futebol do jogador. Portanto, o Flamengo possivelmente e o jogador irão renovar por mais temporada. Agora, esse é o caso difícil. Everton Cebolinha. A gente sabe do descontentamento do jogador. Eu acho que pouca coisa mudou depois da chegada do Leonardo Jardim. Inicialmente, ele pode já assinar, aliás, todos eles podem, se quiserem, assinar um pré-contrato já no meio do ano, e existem clubes interessados. Acho que é o ponto mais agudo de um futuro no Flamengo, é o do Everton Cebolinha, A você não acha? situação mais complicada de momento é a dele. É, com certeza. E eu, não, só para completar, mas não a notícia, mas as informações de hoje, não se esqueçam, tá? Hoje tem Conmebol falando sobre os grupos da Libertadores, tem Flamengo Sub-20 pela Libertadores às 16 horas. Não se esqueçam disso, viu, amigos? Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo voltou a se aproximar dos clubes da Libra depois de toda aquela briga pelos direitos de transmissão. Os clubes se reuniram ontem, quarta-feira, lá na Gávea, na sede do Flamengo. Pois é, amigos, no primeiro encontro desde a confusão aí do ano passado, quando o Flamengo chegou até ir na justiça por não concordar com a divisão do dinheiro. Enfim, essa reunião serviu justamente para tentar reabrir esse diálogo e também já pensar na criação de uma liga única, com conversas envolvendo outros grupos e até a CBF. Durante o encontro, os clubes definiram novos representantes e também começaram a discutir sobre uma nova proposta para o Flamengo.
O presidente BAP e o CEO do Bahia, o Raul Aguirre, foram escolhidos como os novos representantes dos clubes. Que é isso? Harry Masses, do São Paulo, e Odorico Roman, do Grêmio, são os suplentes. Só que essa reunião, meus amigos, ela não terminou. Foi suspensa e vai continuar em uma outra data. E o porquê disso? Porque muitos dos dirigentes que lá estavam na reunião precisaram agilizar porque vão viajar para acompanhar o sorteio da Libertadores hoje. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Coisinha essa Libra, hein? Sem Flamengo não tem Libra. Meu A verdade Deus. é essa. Seguindo com as notícias, Léo Pereira, a gente já falou várias vezes sobre isso, vive uma alta no Flamengo pela qualidade do seu futebol, principalmente no ano passado. Convocado para a seleção brasileira é automático, a valorização em cima do jogador já acontece naturalmente. Segundo o portal Sport Witness, o West Ham já havia tentado a contratação do jogador. Eu acho que isso inclusive aconteceu no ano passado, coisa que o Flamengo, não tendo a necessidade de negociá-lo, simplesmente fechou as portas. Mas a informação que vem lá do velho continente é que o clube continua acompanhando o desenvolvimento do jogador. E mais, pretende, na janela de meio de ano, já que essa se encerrou, fazer novamente uma investida buscando a contratação de Léo Pereira. Hoje, tirar um jogador do Flamengo, eu diria que é uma das coisas mais complicadas do mundo, porque o Flamengo não precisa de dinheiro. E se tem um talento ou um jogador que se destaca, sem dúvida nenhuma, ele vai querer manter no elenco para ser sempre forte. Assim é, né? Aguardar essa janela de meio de ano, que o Flamengo promete fazer contratações pontuais, mas também sabe que pela retaguarda virão os adversários ou os outros clubes interessados em tirar jogador do nosso time. Pelo jeito vai ser interessante essa janela depois de Copa do Mundo. Ah, viu? Com certeza vai. Vai. Seguindo com as notícias, o Flamengo pode ter mudanças importantes no time para o jogo de hoje e com reforço aí importante também, né? O time entra em campo nessa quinta-feira às 20 horas contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. E a novidade é o retorno do nosso turista, o Nico de la Cruz, que ficou fora do último jogo por causa do gramado sintético do Nilton Santos, mas agora volta a ficar à disposição do Léo Jardim. Além dele, o Arrascaeta deve começar como titular, viu, amigos? Já que foi poupado nesse mesmo clássico contra o Botafogo. Outros jogadores que estavam no limite físico, como Jorginho e Alexandro, também podem começar jogando. Por outro lado, o Flamengo ainda tem desfalques importantes. O Saul segue se recuperando da cirurgia e o Bruno Henrique continua fora por causa dessa pubalgia. Inclusive, galera, informações é de que não se sabe quando ele vai retornar, viu? O negócio lá tá complicado. Bom, hoje o Flamengo ocupa a 6ª posição no Brasileirão com 10 pontos. E ainda tem um jogo importante contra o Corinthians no fim de semana, antes da parada para a data FIFA. Então, Mengão, vamos que vamos, em busca dos 3 pontos, né? Verdade, alguns resultados interessantes, inclusive do Campeonato Brasileiro, foi a virada do Vasco em cima do Fluminense. O Palmeiras batendo o Botafogo, não vi muita novidade, mas teve aquele gol xoxo que todo mundo deve ter visto, o primeiro inclusive. O São Paulo, que eu tinha certeza que uma hora ou outra coisa ia começar a cair, perdeu para o Atlético Mineiro. Os outros resultados pouco importaram na verdade, mas foi uma rodada interessante para se manter a pontuação do líder e o Flamengo ainda com um jogo a menos se aproximar desse grupo. Afinal de contas, a gente tem que sempre estar por ali, não é verdade? Com certeza. Hoje, inclusive, no Maracanã, galera, antes do jogo contra o Remo, o Flamengo vai realizar uma ação. E do que se trata? No dia 21 agora, o Flamengo não vai entrar em campo, então será antecipado, marca o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Ponto que dia a dia é discutido, muitas vezes a gente vê jogadores, como é o caso do Vini Júnior, vindo a público para falar sobre o tema, mas já é de conhecimento de todos, nem vou me alongar muito no assunto. Importante é que, junto com tudo isso, esse movimento vai ter a presença do Galinho. O Zico vai estar no Maracanã
com o intuito de falar sobre o tema e também trazer de volta aquela história do Flamengo é uma nação. O assunto não morreu. O Flamengo quer reconhecimento. Então, esses dois atos serão colocados no Maracanã para a torcida, para nós que vamos ver o jogo. E é uma briga que eu acho que, tanto em um caso que é muito importante e o outro que é interessante para o nosso Flamengo, ser levado a público e o Flamengo está ali por trás de tudo isso que é sempre marcante, não é verdade? É isso aí. Bom, galera, e para finalizar, depois de 48 anos, Flamengo e Remo voltam a se enfrentar. E em momentos completamente opostos na tabela. Como eu mencionei, o jogo acontece hoje às 20 horas no Maracanã e com expectativa de casa cheia, viu, galera? Bom, de um lado temos o Flamengo, que é o sexto colocado com 10 pontos e ainda tem um jogo a menos, tentando encostar aí na liderança. Do outro lado, o Remo, que vive uma situação complicada. Apenas 3 pontos e na zona do rebaixamento. E o momento do Flamengo ele é muito bom, né, galera? O time segue invicto aí com o técnico Leonardo Jardim e vem de 2 vitórias seguidas, incluindo um 3-0 fora de casa. Além dos resultados, o time também vem mostrando uma certa evolução. Jogadores que estavam em baixa voltaram a render dentro de campo. Bom, galera, para hoje, a provável escalação do Flamengo é Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá ou Carrascal, Lino ou Cebolinha e o Pedro. É o que a gente sempre tem de melhor para colocar em campo. Com relação ao De La Cruz, eu não sei se ele vai a jogo ou não. Deve ficar no banco, né? Daí tem que ver condição climática, velocidade do vento, tudo isso importa para ver se o De La Cruz joga ou não, né, galera? E só uma pitada final com relação a esse jogo, o Remo tenta devolver o Carlinhos. É brincadeira, viu, galera? Carlinhos não deu certo no Flamengo, não deu certo no Vitória, pelo jeito também não tá dando certo no Remo. Que fase, hein? Meu Deus do céu. Caramba. Bom, amigos, e lembrando a vocês que após a partida teremos a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês. Então, acabando lá, vem todo mundo pra cá pra gente bater aquele papo super legal sobre tudo o que ia acontecer nesse jogo de hoje. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos pra vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, sorte pra nós nesse jogo de hoje à noite, nos vemos na live. É isso, amigos e amigas, tchau, tchau.